não atrasar muito vocês também. Antes de começar a falar sobre o conteúdo, vamos falar um pouquinho sobre a prova. Como eu fiz a prova de vocês, como ela está composta. Novamente, igual assim como no primeiro bimestre, foi separado em questão tanto discursiva quanto objetiva. Deixa eu até... São... Olha, de vocês eu fui bonzinho. Ah, então já vai mandar pra gente dar uma olhada, é isso? Não, mas eu coloquei só uma discursiva, olha que moleza. Ah, tá bom, senhor. Ótimo. Na verdade é porque ela é longa. Vocês já sabem o quanto ela é longa. E o restante, então, são 10 questões de múltipla escolha. As questões de múltipla escolha vai cair um pouquinho de teoria, um pouquinho de cálculo, um pouquinho para relembrar da absorção, mas quase nada. Aí vai ter a departamentalização e o ABC na parte teórica. E claro, a questão discursiva, obviamente, vai ser uma questão de ABC, que é o mais complexo, né? Mas vocês não vão ter muita dor de cabeça, não. Quem fez o exercício, quem acompanhou a correção, e vocês ainda têm uma puta vantagem, né, agora, que é poder consultar as aulas de volta. Então, não vejo como não tirar 10 nessa prova. Capaz, professor, a gente nem consulta. Se vocês conseguirem fazer sem consultar, seria algo bacana, né? Porque daí vocês realmente estão afirmando para vocês mesmos que aprenderam. Isso até comentei ontem. Ontem foi uma turma de oitavo período, última aula com eles. Eu fiz o comentário, né? Já devo ter comentado com vocês também, eu sempre faço esse tipo de comentário, que o mercado de trabalho não cobra histórico escolar. Vocês podem ver, alguém aqui já foi numa entrevista que pediram para vocês, traga um histórico escolar de vocês. Eu, em 20 anos, nunca passei isso. Então, vocês mais precisam mesmo é aprender, gente. Se preocupem em ganhar o conhecimento para ir lá para o mercado e falar, não, esse tipo de material, esse tipo de assunto eu domino, pode deixar, que é assim que vocês conseguem daí as melhores vagas. Então, se conseguir fazer sem, tá afirmando realmente que aprendeu, isso que é o importante. E na verdade é isso que eu gostaria, tá? Que vocês realmente saiam com o conhecimento da disciplina. Então vamos compartilhar aqui o material com vocês. Então falaremos dois processos de custeio. Apesar deles também, a gente acaba usando muito o nome custeio. Eles são baseados, podem ser baseados tanto na absorção ou no custeio variável, que vocês ainda vão ver provavelmente no próximo semestre. Mas eles são métodos de como trabalhar a figura do custos de acordo com o formato de produção. Então a gente tem duas modalidades. Então, custeio por ordem de produção. Alguns segmentos isso funciona muito bem, e algumas indústrias isso é impraticável. Elas acabam fazendo todo o seu processo por produção contínua, que é a produção por processo. Então, o sistema de custeio por ordem de produção. Ele é característico em empresas que produzem sob encomendas. Então, sejam essas unitárias ou lote. Desde que cada tipo de produto ou cada
unidade ou lote produzido tenham as suas características específicas. Nesse caso, a gente adota o sistema de custeio por ordem de produção. Então, exemplo que a gente pode citar de tanto de indústria quanto prestador de serviço, que acaba utilizando esse tipo de custeio. Construção civil. Será que a construção civil, cada produção deles é uma espécie de um lote diferente? Pensem vocês passando na frente de uma obra daqueles conjuntos habitacionais, aqueles apartamentos têm 4 blocos com uma porrada de unidade. Para fazer esse custeio, ele é feito por ordem. Então, ele é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem. Então, topografia, setor imobiliário, parte de estaleiro tem essa característica. Parte aeronáutica também tem essa característica. Produtora de filme. Então a gente pode ter inúmeras formatações empresariais, as formas de atuação empresarial, onde cada produto apresente uma característica em específico. E nesse tipo de sistema, os custos acumulados de matéria-prima, mão de obra, custo indireto, vão ser alocados ou vão ser computados a partir de uma emissão de ordem de produção para um lote ou para um bem. Então pensem, vocês estão lá na contabilidade da Camargo Corrêa. Se bem que agora eles não estão mais com essa potência industrial, né, na construção civil tão grande, mas eles ainda constroem muito, não constroem? Eles com certeza têm um estoque ou vários estoques, depósitos centrais, e cada obra vai solicitando esses materiais. Todos esses gastos, a partir dessas solicitações, vão ser alocados nesse controle de obra. Então, pode ser chamado de lote, bem, serviço. Vai depender de cada indústria. Então, nesse tipo de custeio, os resultados, sejam lucro ou prejuízo, são facilmente ou rapidamente diagnosticados. A gente consegue saber exatamente quanto de lucro deu vamos supor, por obra, ou no caso de um estaleiro, de um modelo de navio em específico, ou de uma plataforma de extração de petróleo. Então, para calcular, basta, então, subtrair o preço de venda dos custos que foram acumulando nessa ordem de produção. Então, não tendo necessidade de apuração periódica de resultado, ele vai constar na contabilidade financeira normal, mas, em geral, vai estar em um controle apartado. Será que todo sistema consegue fazer esse controle apartado? Será que dá? O que vocês acham? Dá, não dá? Vou lançar uma saída de estoque lá para a produção. Será que a forma com que os sistemas, tanto de contabilidade de escritório, quanto RP, daí já é menor o problema, conseguem fazer esse controle? O que vocês acham? Dá. A tratativa passa a ser similar à departamentalização. Lá na departamentalização a gente tinha a figura do centro de custo para fazer essa alocação, né? O centro de custo também pode ser uma ferramenta para alocar essa ordem de produção. Então é comum isso.
E será que tem gente que fica de olho nisso? Tem alguma entidade governamental que gosta desse tipo de custeio? Vamos perguntar, alguém aqui já trabalhou ou trabalha com construtora ou com empreiteira? Não, professor. Não. Dentro da empreiteira, a gente tem um processinho um pouco chato que é a averbação de uma obra. Para averbar uma obra, a gente precisa de uma certidão negativa do INSS, onde ele faz o controle de todo o custeio de um determinado empreendimento, ou ele é uma das formas da gente conseguir a certidão negativa da obra, e para isso as empresas, essas construtoras ou empreiteiras, acabam utilizando essa figura de centro de custo para conseguir demonstrar tudo que eu gastei naquela obra. Então, o dia que vocês forem trabalhar numa empreiteira, saibam que vocês vão passar por esse processo. E olha, dá dor de cabeça pra caramba. Averbar obra e apresentar a documentação para o INSS para conseguir a certidão de averbação é uma coisa traumática. Porque eles são muito chatos, muito chato. Então, a gente pode simplesmente usar um centro de custo específico. Então, qualquer sistema hoje pode aceitar esse tipo de processo. Mas, na essência, então, o que significa fazer um custeio por ordem de produção? O que vocês entendem por esse custeio por ordem de produção? Ou vocês entenderam? Nada? Bom, já estão fazendo a prova do EAD, pelo amor de Deus. Será? Não estamos não, professor, capaz? Nós não vimos aula. Não, nós Então, estamos fazendo prova, não. o custeio por ordem de produção é justamente poder você alocar todos os custos a um objeto único de produção. No custeio por absorção, a gente vai alocando os custos aos determinados objetos de produção que a gente tem em linha, certo? Então, produto A, produto B. Se fosse numa fábrica de refrigerante, Coca-Cola, Fanta, não sei se a Sprite é da Coca, mas Sprite. Para o custeio por ordem de produção, não. Seria como se a gente só tivesse um modelo de Coca-Cola, vai ser produzido em específico para alguém, e a gente vai alocando somente para esse produto. Então, eles já são mais tranquilos na hora de identificação. Controlar tudo isso é um pouquinho chato. Controlar daí é controle documental mesmo. Você controlar, o pessoal está tirando do estoque, está levando para a produção, está indo para fazer qual obra, ou está saindo para fazer qual produto. Então isso é importante, manter um bom controle. Será que tem indústria que assemelha a linha de produção que tem essa característica? Que a gente olhando sem prestar muita atenção, ela parece uma produção em linha tradicional. Mas se a gente for pegar a fundo, ela não é uma produção em linha. Ela é uma produção por ordem. Carro. Em geral, o carro é uma produção em linha, não é? Então, se a gente for ali na Renault, pega a linha de produção do Sandero, ali é uma produção em linha. Mas vai existir segmentos
do setor automotivo que, em vez de ir em linha, eles são tratados por ordem. Por quê? O carro é altamente personalizado, de acordo com o gosto do cliente. Então, tudo que vai sendo alocado, aí vai sendo alocado para o projeto que o cliente fez em si. Então, a figura do custeio por ordem de produção é justamente ter essa característica de cada produto ser único, ou cada lote ser único. Então, todo esse processo de detecção e apropriação que caracteriza o sistema requer frequentemente um grande número de pessoas dedicadas para esse fim, fazendo com que o fluxo de informação seja alto e bem controlado. Então, principalmente quando a gente fala de custeio de mão de obra. Você tem um funcionário que está contratado para a produção e você vai alocando ele em um determinado projeto. Vai ter que ter pessoa específica para fazer esse controle. Então, nesse sistema, formulário de ordem de produção é o principal modo operando, a gente pode dizer. Então, ele é o centro nevrálgico desse processo. Então, tendo como objetivo principal apresentar e registrar os gastos com material direto, mão de obra direta, custos diretos e indiretos de fabricação a cada tipo ou cada unidade produzida. Então, a ordem de produção é a fonte, é a forma ideal de controle para que a gente consiga efetuar o custeio desse tipo de material. Então, devem ser contidos nessas ordens todos os detalhes sobre o que está sendo fabricado. Qual o modelo, qual a característica do produto. Então, igual eu falei para vocês do carro. Se a gente for na Sandero, não tem muita coisa para mudar, não. Ele é meio standard. Mas vamos pensar, aí acho que a maioria vai ser a piazada que vai me entender. Se eu pensar num Bentley é um dos carros mais luxuosos do mundo. Cada cliente vai querer um produto com uma característica diferente e dentro desse controle, dentro dessa ordem de produção, vai ter que estar descrito, vai ter que constar tudo que esse projeto tem que atingir. Vai ter que ter a data de emissão, vai ter que ter a previsão de término, bem como estimativa de custo indireto de produção. Também precisa do local, para que a gente faça o registro do material direto e da mão de obra, e um resumo de custos. Hoje em dia, esses formulários de ordem de produção, apesar da gente falar formulário, nada mais é do que não é uma aba, um módulo de um sistema. Pessoal que já levou o carro para fazer revisão em concessionária. Você chegou lá e deixou o carro para fazer a revisão. O que eles abrem para vocês? A ordem de serviço. Uma ordem de serviço. Porque aquele serviço ou a revisão ou o trabalho com aquele carro vai ser único. Então ali vai ter que ser controlado todos os gastos. E também a receita referente àquele serviço prestado. E praticamente não tem mais formulário, né? A pessoa entra lá no sisteminha da concessionária, abre a ordem de serviço, deixa o carro lá e faz todo o atendimento. Ali que vai constar daí hora produtiva, os débitos de peça, quanto que deu de resultado, lucratividade das peças que foram debitadas, da mão de obra, né? Isso, tudo isso dentro da ordem de serviço. Então a gente fala muito ordem de produção. Quando a gente está em contabilidade de custos, a gente fala muito produção, mas ele serve para serviço.
E as as concessionárias no setor de lataria e mecânica, lataria, pintura mecânica, eles trabalham com esse tipo de custeio. Tranquilo? Sistema por ordem de produção? Ah, tem fórmula para Tranquilo, professor. passar? Não, não tem fórmula, não tem cálculo nenhum. A única coisa que a gente exige, a gente não, né? O sistema de custeio exige é que a gente vá pegando e alocando todo o gasto para o seu devido produto, conforme ele vai sendo utilizado. E o outro método, que é o sistema de custos por processo ou processo contínuo. Então, o sistema de custos por processo adapta-se à empresa que possui um sistema de produção contínua. Eu tenho um modelo de produto e aquela linha de produção fica full time produzindo somente aquele tipo de modelo. Característica desse tipo de produção é produto padronizado. Então, igual eu falei para vocês da Coca-Cola. Até lembrando lá do vídeo, lá do comecinho de semestre. A Coca-Cola de 2 litros, ela vai ser sempre aquele mesmo padrão, né? Dificilmente vai dar alguma coisa errada que saia diferente. Ele é um produto altamente padronizado. Então, o processo desse tipo de produto, ele é chamado de custeio por processo. Ah, ele é igualzinho ao ABC, o ABC não. Pode ser o ABC, pode ser o departamentalização, pode ser a absorção. Porém, ele existe uma dificuldade, que é controlar o volume de produção. Aqui que é o grande problema. Porque a gente chega a períodos que a gente precisa fazer fechamento da contabilidade, não precisa? Seja fim do mês, fim do ano, que esse é obrigatório. Tá chegando, senhor. Fechamento já. E como que eu vou fazer o fechamento de uma linha de produção que não para? Vocês lembram lá da fábrica da Coca-Cola, que fabricava não sei quantas mil garrafas por minuto? Se não falha a memória, era 6 mil? Por minuto. Como é que eu vou saber, vou ter condições de indicar dentro da minha contabilidade o que é produto que ainda está em fase de matéria-prima ou que está sendo elaborado e o que já terminou? A complexidade do cálculo é essa. O sistema de custeio é o mesmo que a gente já vinha trabalhando. Porém, existe um processo para que a gente consiga mensurar essas etapas, vamos falar assim. Então, a gente pode citar exemplo de empresa de eletrodoméstico, produto químico. O hospital até pode variar um pouco, mas a grande maioria ele é também processo contínuo. Qualquer tipo de grande indústria que tenha produção em massa. Então, esse processo difere muito do que o da ordem. Então, o sistema de acumulação de custos é completamente diferente. Ele passa a ser basicamente o absorção puro ou departamentalização, o ABC, que são as derivações, né? Coisa que não acontece no custeio por ordem. Então, os custos são acumulados previamente em ordem de produção para posteriormente serem aglutinados em seus departamentos produtivos. Que a gente fez, ou já vinha fazendo, dentro dos processos. No sistema de custeio por processo, a metodologia é inversa, pois primeiramente chega-se ao custo por processo ou por departamento, para depois distribuí-los aos produtos. Foi o que a gente fez na aula passada, né? Achou tudo que a gente gastou, tanto de processo de industrial, seja prestação de serviço pelos departamentos, e depois a gente alocou
para o produto. Então, o custeio por processo, ele é a essência da absorção e dos seus derivados. Então, o cerne desse sistema passa a ser o centro de custo, não mais o produto elaborado através de uma ordem de produção. E para que a gente consiga fazer fechamento, a gente precisa entender de produção equivalente. Porque nos períodos de fechamento a gente vai ter produtos em estágios diferentes. Então a gente tem que trabalhar esses produtos pelo método do equivalente. Equivalente ao quê? Equivalente a um produto acabado. Então, no sistema de custos por processo, o estoque de produtos em processo é igual à soma dos vários processos produtivos. No controle de custos por processo, uma tarefa rotineira é a avaliação do estoque dos produtos que continuam em processo e que já absorveram parte dos gastos. Então, eu coloquei lá na minha linha de produção. Vamos pegar, olha, a linha de produção da Renault lá, que eu comentei. Então, dia 31 de dezembro, 6 da tarde, inicia uma montagem de um Sandero. Será que ele vai ficar pronto até meia-noite? Não sei, para falar a verdade. Não sei quanto tempo leva para montar um carro, mas eu acredito que não. Mas até meia-noite ele já vai ter recebido alguns valores, já vai ter acumulado alguns gastos. Então a gente vai ter que utilizar esse método de produção equivalente. Então, nesse caso, torna necessário avaliar o percentual atingido no processo. Então, supondo, fabriquei, estou na metade do meu processo de fabricação. De 100% para terminar o produto, eu já cheguei a 50%. Eu vou ter que trabalhar ele com esses percentuais. Essa avaliação através de um percentual equivalente ao acabado. Então, o percentual atingido no processo para somente avaliar a produção equivalente. Então, vamos pegar um exemplo. A empresa ABC, em um determinado mês, incorporou no processo produtivo os seguintes gastos. Material direto, 50 mil. Mão de obra direta, 60 mil. Custos indiretos de fabricação, 80 mil. Então, nesse período, quanto está sendo o custo da produção? A gente vai pegar 50 mais 60 mais 80. Vai dar quanto? 190. 190. Então, teoricamente, tudo que a gente tem produzindo e já acabado nesse período custou 180. Ao longo do mês foram completadas e transferidas para o estoque de produtos acabados unidades permanecendo em produção unidades completadas em cerca de 50% que atingem a utilização dos componentes acima. Metade do processo a gente acabou, metade não acabou. Então, qual vai ser o custo do produto terminado? Qual vai ser o valor do estoque de produto acabado e em produção? Então, vamos jogar aqui. Eu acho que eu esqueci de digitar a quantidade aqui, né? Então, a gente tem 50% acabado, 50% em produção. Então, produtos acabados, 50%.
em outros 50%. O custo total foi de 190 mil. Quanto que eu vou reconhecer em relação ao custo do produto acabado? Quanto que eu vou reconhecer de estoque de mercadoria não, né? De produto acabado. Isso. E quanto vai ser o estoque em elaboração? Como que a gente consegue dar esses valores? Desse total, metade eu consegui terminar. A outra metade está em produto, está sendo acabado. Então, como é que eu vou conseguir fazer essa determinação? E agora, José? Quanto que um produto em produção, em um estágio de 50%, é que aqui eu fiz a cagadinha, agora que eu percebi. Eu já dei os percentuais, mas como que eu... Seria 95 mil de produtos acabados e teria que dividir entre produto estoque acabado e estoque em elaboração. O restante, os 95. 95 mil? Então aqui você diz que é 95 mil. Isso? Isso. Por Aí quê? agora o restante dos 55 teria que dividir em que está em produção. Seria isso? Que vai ser o outro 95 mil. Isso. Então aqui o produto acabado, o custo a gente não vai poder falar porque eu não coloquei as unidades, eu já fiz a cagada de colocar o total. Mas o estoque de produto acabado, 95 mil. Estoque de produto em elaboração, o restante que ainda não está acabado. Esse segundo exercício vai ficar, acho que, mais fácil. Vou deixar vocês tentarem. E esse é do exame de suficiência, tá? Então, ó, a indústria Eureka apresentou os seguintes dados referentes à sua produção no mês de abril. Custo da produção do período, 50 mil. Unidades novas iniciadas em abril, 20 mil. Unidades em elaboração no mês anterior, com processo pela metade, 6 mil unidades. Unidades acabadas no mês de abril, 22 mil. E unidades em elaboração no final do mês de abril, com 2/5 acabados, 4 mil unidades. Então, de acordo com dados apresentados, qual é o equivalente da produção total? O equivalente a produção total. Esse já ficou um pouquinho mais delicado, né? Com certeza, né, professor? Você deveria dar do exemplo do primeiro lá pra gente fazer. Eu acho que seria mais fácil. Mais fácil?
Aonde que tá os segredos aqui? No tempo? No mês? Nesses processos. Eu acho que tá ali na questão dos processos que ficaram do mês anterior e no final. Isso, exatamente. Mas o mais importante nesses casos é essa informação aqui. Aí seriam 3.000 unidades, que ali tá 3 meia, mil? né? Não é 3.000 unidades, nem meio. Isso. Aqui a gente faz a equivalência a um produto acabado. Então aqui a gente teria quanto? 3.000 unidades. As unidades elaboradas no final do mês de abril, com 2/5. 4.000 em um processo de 2/5. Quanto que ela refere, ou quanto que ela seria equivalente ao produto acabado? Vamos para o Excel. Então a gente tem o primeiro, os produtos. Produtos iniciados foram 20.000, né? Produtos, qual que é? Em elaboração. Pela metade, são 6.000 peças. Produtos acabados no mês de abril. Vinte e 22.000 peças. E produtos em elaboração no mês de abril com 2/5. Lembrando, esse cara aqui estava em produção lá no mês de março. 4.000. Quanto que vai ser o equivalente? Então aqui a gente já identificou que ele é 3.000. O 4.000, quanto que ele equivale a produtos acabados? Só pegar e fazer 4.000 vezes 2 dividido por 3. Então ele equivale a 2.666. Produtos acabados em abril, 22. E agora, o que eu faço? Para considerar o equivalente total da produção no mês de abril. Não tem que somar, não é dividido por 5 ali, professor? Opa, ato falho. Isso. O que eu vou fazer? Somar. Somar tudo? Será que é somar tudo? Produtos em elaboração. Não, tira os 3.000, né? Opa, pera aqui, Para que tem um elaboração, lugar a né? mais. Será que é somar tudo? Não, por quê? Porque em elaboração não vai contar, né? E lembrando que mês que ele está de produção? Abril. Tá em abril, mas ele era de março, né? Ele era de março.
Então, o equivalente total da produção, eu vou ter que desconsiderar esse proporcional de março. Então, como é que eu vou fazer? 23.600. Esse mais esse, certo? São o total acabado de abril. E esse cara que eu encontrei, eu vou diminuir lá o equivalente do mês passado para encontrar o resultado. Então, o equivalente à produção total de abril é só 20.600. Agora, se eu falasse para vocês, o equivalente à produção do período. Aí quantos 3.000 junto? Aí eu passo, em vez de diminuir ele, Você soma. vai somar ele, porque ele vai fazer parte da produção do período, do ano em Então, si, né? então, quando falar em equivalente, tem que tirar o que tiver em elaboração. Isso? Isso. Se for de períodos anteriores, tá? Esse é o tipo mais incomum de encontrar no exame de suficiência. Qual que é o comum? Ele dá um produto com tanto, um percentual X acabado, um produto percentual Y, dá o valor total do custo de produção e pede um custo unitário e estoque de produto em elaboração. Se ele pedisse aqui e falasse para a gente qual que é o total do estoque de produto em elaboração. Quanto que ficou em elaboração no final de abril? Só 1.600. Então eu pego, divido aqueles 50 mil pela produção do período e multiplico pelo 1.600. Essa é a fórmula que a gente trabalha a equivalência. Sempre tentando encontrar quanto que um produto que está em elaboração equivale a um produto acabado. Se for percentual, é mais tranquilo. Só a gente multiplica pelo percentual, acha a resposta. Se for pelo... Deixa eu ver se eu acho outro para vocês. Que eu tenho mais guardados. Acho que não cai ABC também lá no exame de suficiência. Esse é um típico ABC. Cadê? Eu lembro que eu coloquei um. Não. Então, quando a gente quer encontrar, a gente não acha, né? Esse daqui. Esse é um exemplo mais comum de ser encontrado no exame de suficiência. Esse ele é o exemplo mais clássico, digamos assim, para vocês se depararem numa prova do CRC. Então, no mês de fevereiro de 2018, foi iniciada uma produção de 5.000 unidades de um determinado produto na empresa Bem-aventurança. Ao final do mês, 4.000 unidades estavam totalmente concluídas e 1.000 estavam em processo. O percentual de conclusão das atividades em processo é de 50%. E o custo total da produção do período foi de 900 mil. Então, o custo de produção dos produtos acabados e o custo de produção dos produtos em elaboração ou em processo são, respectivamente, de... Esse é o exemplo mais clássico.
Alguém arrisca uma resposta já? Eu acho que é a A. Acha que é a A? Peraí, Vamos. não sei, peraí. Cadê o meu Excel aqui? Achei. Então a gente tem uma produção total de 5.000 no período, né? Onde totalmente acabados foram 4.000 e parcialmente acabados foram 1.000. O detalhe, esse parcialmente acabados, eles estão com quanto por cento de produção? 50%, estão na metade. Então, 50%. O que eu preciso fazer, então, para achar esse tipo de custo? Encontra o total equivalente a produtos acabados. 4.000 produtos acabados equivalem a quantos acabados? 4.000. Bacana. E 1.000 que estão pela metade equivalem a quantos acabados? Vou lá e só faço a multiplicação. 1.000 vezes 50%. Então eu tenho um equivalente a 500 produtos acabados. Então, a minha produção realmente acabada, realmente, que eu digo equivalente acabada, é de 4.500. E quanto me custou fabricar esses 4.500? 900 mil, né? Então eu vou pegar esse 900 mil, aqui. Eu tenho 900 mil para 4.500 peças equivalente acabadas. Cada peça equivalente acabada custa, a R$200. Aí eu só vou ter o trabalho de multiplicar aqui. As 4.000 acabadas vezes 200 equivalem a 800 mil desse total. E essas 1.000 peças que estão pela metade, que é equivalente a 500 unidades, vai ser o quê? Esse equivalente a 500 prontas vezes 200. Então a gente teria 100 mil de produto em elaboração. Se eu tivesse feito essa prova, eu ia acertar. Não é difícil, né? A gente poderia ter três casos? Poderia. Vamos inventar um aqui agora. A gente tem uma produção de 100 mil peças. Aqui. Só para ficar separadinho, senão eu erro os milhares. Dessas peças a gente tem acabadas 80 mil. Em produção com 30%, 5 mil. Opa. Em produção com 40%, 15 mil. Só para ter as três. E o nosso gasto, nosso custo de produção do período foi 600 mil.
apagada. R$600.000. Quanto que vai ser o meu estoque de produto acabado e quanto que vai ser de produto em elaboração? Aí a gente pode até separar em 2 estoques. O que eu faço por primeiro sempre? Acho o equivalente acabado. Então, equivalente a acabado das 80.000 peças, elas equivalem a quantas finalizadas? 80.000. $5.000 peças que estão a 30% de estágio de produção. Qual o equivalente delas em relação à acabada? Como que eu vou achar esse resultado? Vou multiplicar 5.000 vezes o 30%. Então, fazendo essa multiplicação, eu sei que 5.000 peças a 30% equivalem a 1.500 prontas. E aqui em 40%, vou lá, multiplico 15.000 vezes o 40%. Então, ela equivale a 6.000. Então, a gente teria um total equivalente ao acabado, 8.000 mais 1.500 mais 6.000. 87.500 peças. Quanto que vai custar cada peça acabada? 600.000 dividido por 87.500, R$6,85. Então a gente tem condições agora em dizer qual o valor de cada estoque ou de cada estágio da produção. Vou pegar a quantidade vezes esse produto, sempre para o acabado é o valor dele mesmo. Para os equivalentes, ou para os que estão em processo, eu vou multiplicar sempre pela equivalente acabada. Então, 5.000 peças em 30% de estágio equivalem a R$10.285. E para o 40%, 6.000 vezes R$6,85 equivalem a R$41.142. Isso é o que mais costuma cair nessas provas. E é o que mais a gente usa na prática também, porque a gente costuma ter essa informação e a gente acaba tendo o volume de peças em níveis de estágio. Aí é só a gente fazer o equivalente ao acabado e depois encontra o valor referente a esse acabado. Nada mais é do que esse tipo de cálculo. Tranquilo? Mais ou menos? Sim, professor. Tranquilo. Não é difícil, mas precisaria treinar, né? Pena que já não tem mais semanas para poder exercitar. Então, era só essa noção mesmo sobre esses 2 processos, para vocês saírem cientes que existem. Provavelmente não, esquece o provavelmente. Não sei quem vai ser o professor de cursos 2 para vocês. Caso venha a ficar comigo a disciplina, a gente pode... Como assim? Não sabe, professor? Já mexe os pauzinhos já e fica já para próxima. Eita, gente, se vocês soubessem como esse negócio de aula para mim é um caso complicado, porque sempre estamos jogando para cobrir furo. Sempre, sempre, sempre. Eu não sei o que acontece. Então, de repente, se o professor Joel tiver algum problema com alguma disciplina que não tenha professor que consiga dar, ele acaba me enfiando na roubada. E quem que é outro professor que dá aula de custos? Tinha a Débora,
mas ela não tá mais lá, né? Então, Aham. não sei se teria outro professor que assumiria. É que tem uns professores aí que eu Numa dessa entra o professor novo também, né? acho que não. Acho Não? improvável. Ah, então é provável o professor mesmo. É que eu não sei que tem uns professores, não, não querendo falar mal, mas tem uns professores que são mais amigos do coordenador, Uhum. sempre tem uns privilégios, né? Vocês já tiveram aula com o Marcelo? Estamos tendo. Então, ele é O mais Maia? amigo. Isso, ele é mais É, amigo do Joel, então não duvido até que caia para ele. A não ser que ele não aí, goste de custos. tomara. Tomara que ele não goste. Não, ele é Mas, muito Porque a acelerado. matéria dele que ele menos gosta é custo, eu Ele é acho. muito aceleradão. Não dá, não. e aí a outra pessoa, a Nubia, eu acho que não trabalha com custos. Eu não consigo enxergar ninguém que faça esse trabalho. Você Mas, mesmo, professor, É, eu acho então que já ficou a gente definido vai já que mover os pauzinhos por você, então. eu gosto bastante de custo, eu falo a verdade. E custos 2, na verdade, eu costumo chamar de análise de custos, é a parte mais divertida, né? A gente, digamos assim, passou esse semestre roendo o osso do custos. O custos agora nós estamos felizes. 2 é mais o filé mignon, Aí. é mais o gerencial, é mais divertido. Então a Tawane já faz um. Como é que fala? Um Um lobby, documento lá, uma solicitação, já fala com o coordenador e já deixa certo. que Intenção Isso aí. de professor na matéria do semestre que vem. é, É. é interessante. Tem seus pontos positivos e negativos, né? Às vezes ver outro professor traz visões diferentes, mas também ele pode não seguir a mesma linha de raciocínio, não dar uma continuidade. Então, tudo na vida, né? Tem ponto Não, eu positivo e gosto negativo. quando se tem a primeira matéria, seria interessante já ir para a segunda, por exemplo, Pois é, eu também contabilidade tenho. básica, 1 e Sim, 2. Então, seria interessante a gente ficar com o mesmo professor, porque daí ele o vai na mesmo mesma linha de professor que ele vai raciocínio. dando toda uma sequência. Era Exatamente. assim até o professor Jadiel sair. Não sei se vocês tiveram aula com o Jadiel, acho que não, né? Não. Não. Ele era o professor de básica, depois a Débora pegou. Hoje eu nem sei quem tá dando básica à noite. Contabilidade. Ah, básica, não sei. Nem básica nem intermediária, E a olha pra ver. Bruna, né? A Bruna dava pra gente, pelo menos. A intermediária para nós é a Núbia. É a Núbia. Que são disciplinas assim que são arriscadas, bem arriscadas. Não sei como que a Nubia tá se saindo. Não sei também quem tomaria a intermediária 2 com vocês. Tem- Aí vira brincadeira do Joel montar a grade, né? Eu, a única que eu sempre dou certeza que eu trabalho é perícia, porque ninguém quer. A perícia contábil sempre fica para mim. O restante, todo mês estão mudando, todo semestre estão mudando para mim. Eu acho horrível isso. Eu tenho que ficar refazendo material todo semestre. Mas faz parte. Faz parte, gente. Então, o que eu queria ter trabalhado com vocês era isso. Provavelmente a gente se encontre no decorrer do curso ainda, né? Nem que seja lá em perícia contábil, vocês vão voltar a ter aula comigo. Mas aí é um Não, cenário. professor, mas pode deixar que a gente vai mover os pauzinhos para manter você como nosso professor de custos 2. É, a Tawane já vai redigir um documento oficial para Um nós assinarmos. ofício. Oficial. Oficial. O professor vai ser obrigado a assinar o documento dizendo que gostaria de permanecer sendo nosso professor. Daí, ó, viu? O Joel sabe que eu gosto de custos. Porque Sim. também era minha disciplina lá no Instituto Federal. Então, era minha disciplina antes
na Uniandrade mesmo, quando eu saí da Uniandrade a primeira vez. Então eu sempre trabalhei cursos, sempre, sempre. Aí a única pessoa que dividia comigo essa disciplina era a Débora. Agora não sei se teria outro que gostaria. Mas eu estou sempre à disposição para cursos. Isso ele sabe. Tomara que ele me coloque, né? Mas então tá, gente. Vai Vou sim. deixar vocês. Oi, diga, Tony. Não, mas vai sim, vai colocar. Na verdade, assim, é interessante quando o professor gosta, né, de dar É, aquela matéria. Então, seria interessante ele ficar focado mais nisso, né? sim, sim. É que quando o professor, ele tem vamos falar assim, um gosto pela disciplina que ele está dando, ele vai até buscar trazer mais novidades possíveis para vocês. Vai realmente tentar agregar outras novidades, porque ele também está querendo aprender cada dia mais. Se pega gente que não está muito habituado com aquele conteúdo e não gosta muito do conteúdo, ele vai fazer só o essencial e já viu, né? Aí fica muito a desejar. Esse é um grande problema dos cursos de ciências contábeis, né? Não digo só do nosso, mas de todo o Brasil. Como tem muito professor que dá aula nas disciplinas que não são áreas deles, a gente tem esse percentual de reprovação no CFC horroroso, né? Que a gente não forma o aluno direito daí. Mas faz parte. Mas eu sou suspeito para falar, porque também em qualquer lugar que me jogarem eu dou meu jeito. Uhum. É porque eu acabei estudando muito diversas áreas, né? Eu trabalhei em diversas áreas e estudei. Acho que eu falei para vocês no primeiro dia, né? Que eu tenho 3 pós na área. E 3 com focos diferentes. Então, tenho gerência contábil, toda essa parte da contabilidade financeira, tenho gestão tributária e tenho controladoria, que daí envolve mais essa área gerencial. E o mestrado que a gente aprende de tudo um pouco, né? Aprende não, aprofunda de tudo um pouco, que a gente só sofre. Mas faz parte. Foi bom. Mas vou deixar Ok. vocês fazerem a prova de vocês, né? Da multidisciplinar, porque vai que esse AVA dá alguma maluquice. Dá o... Que eu não estou duvidando de nada mais também. Então tentem já terminarem aqui e fazerem a prova lá de vocês para não ter dor de cabeça. Beleza, gente? Tá bom então, professor. Mantenham a calma na prova, tá Beleza. super tranquila. Vocês têm todo o conteúdo para fazer ela tirar 10 e a gente se encontra no próximo semestre, nem que seja nos corredor ou em sala de aula. A gente tem tempo junto, não se preocupem, tá bom? Tranquilo, professor, então. Então tá. Beleza, Boa Falou, prova. professor. professor. Até Muito mais. obrigada. Tchau, tchau. Boa prova. Tchau. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.